Galera, a vitória do Internacional hoje, no Clássico Grenal, foi tão absurda, mas tão absurda que parecia, por vários momentos da partida, pra quem assistiu, que o Inter iria devolver o 5 a 0 que aconteceu lá na Arena do Grêmio, se não me engano foi 2015 ou 2014. Parecia que o Inter ia devolver aquela goleada pra cima do Grêmio. Por quê? Porque a soberania, a imposição do Inter foi tão grande, não só taticamente, mas fisicamente também. O Inter, que teve um time muito desgastado no meio da semana, quando enfrentou o Fluminense com uma marcação muito alta, muito agressiva, com uma pressão absurda, parecia que era o Grêmio que tinha enfrentado o Fluminense no meio da semana, que parecia que estava cansado, e olha que o Grêmio ele vem de uma semana de descanso, porque não teve outra competição importante, e o Internacional parecia um time muito renovado, principalmente fisicamente. O Inter engoliu o Grêmio com uma marcação-pressão, um time muito encaixado, com uma linha, principalmente que formava o seu último espaço ali do campo com o Maurício e Ener Valencia, e uma experiência muito interessante que o Kudê, ele colocou o Ener Valencia um pouco mais pro lado. E a gente já vai falar um pouquinho do Ener Valencia, mas o Inter, ele como um todo, ele funcionou muito bem e ele mostra que a sua trinca de meio campo é muito forte. Quando você tem Alan Patrick ali, quando você tem Charles Arangues principalmente atuando. O Inter, ele ganha em criatividade absurda. Eu fiquei muito impressionado, principalmente depois dos jogos da Libertadores do jogo de hoje, para mostrar o seguinte: o Internacional tem bom futebol. O Internacional é uma equipe que consegue construir, é uma equipe que consegue ser segura defensivamente, tá? Porque o Inter, ele é um time mais seguro defensivamente, tá? Eu sei que tem muita gente que fica reclamando, principalmente da bola aérea, mas o Inter, ele mostra uma evolução. A evolução tática do Internacional, aliada à imposição física, faz com que o time fique muito mais difícil de ser batido. O problema que a gente precisa falar do Inter é a sua conversão de gols. E aí que entra o papel do Ener Valencia. O Ener Valencia, ele é um cara extremamente talentoso, ele é um cara extremamente habilidoso, mas infelizmente ele vem perdendo gols que não podem ser perdidos. O Internacional, ele começa abrindo o placar logo cedo, um pênalti que poderia ter aberto ainda antes por causa desse pênalti, mas eu daria aquele pênalti ali no início. Tá? Por quê? Porque considerar uma bola desviada que não teve pretensão nenhuma de gerar uma outra jogada, dá um impedimento daquele, eu não sei, eu daria pênalti em cima do Ener Valencia. Mas depois disso, o Ener Valencia conseguiu fazer 1 a 0. Ele teve chance de fazer mais outro gol, acabou chutando a bola pra fora. E aí você viu o Inter crescendo. É chance com o Maurício, é chance, se não me engano, com o Wanderson, que teve ali também. E você via que o Grêmio, ele não conseguia incomodar o Inter. O Grêmio, ele tinha até um pouco mais de posse de bola quando você vê que o Grêmio, principalmente ali no final da partida, ele termina com 56% de posse de bola contra 44%. Era uma posse de bola enganosa. Quando você vai ver, o Grêmio, ele estava com sua posse de bola espelhada ali pro lado direito, muito mais porque o Suárez estava caindo ali para aquele lado. Mas a marcação do Inter estava tão bem encaixada, tão bem ajustada, que você via que era quase impossível o Inter ser ameaçado. E foi isso que aconteceu no primeiro tempo. O Inter foi completamente soberano. E aí você tem uma chance clara com o Ener Valencia para ele poder fazer 2 a 0, que ele fica na cara do Gabriel Grando. E aí que tá um grande problema. O Inter, ele é um time que consegue criar, ele é um time que consegue impor, principalmente jogando em casa, mas ele tá sendo um time que perde muita chance. E isso, para um campeonato, não só como campeonato brasileiro, mas foi provado na quarta-feira, quando você cria muita chance, você não converte, é pecado você deixar essas chances passarem. E aí veio o segundo tempo, veio as substituições ali do Eduardo Cudê, que não foi tão bem assim, tira um pouco da sua capacidade de impor sobre o Grêmio. O Grêmio, ele entra ali com o Galdino e ele tira o Ferreira, o Renato Portaluppi tira o Ferreira. E quando você via que o Ferreira estava completamente isolado, não estava conseguindo criar nada, o Grêmio, ele começa a ganhar espaço ali no meio campo, principalmente com a saída do Cristaldo. Cristaldo que não está bem nesses jogos. Mas aí você vê que o Grêmio estava conseguindo crescer, que ele estava querendo já ameaçar o Inter, ele chega a um 2 a 1 com uma falha bizonha do Rocher. Foi um chute ali de fora da área do João Pedro, mas uma falha bizonha do Rocher. E depois disso você já tem uma rápida resposta com o Inter. Alan Patrick. E aí que tá. Cara, esse cara é um absurdo. E aí você vê um duelo muito interessante que estava nos dois meios campos. Alan Patrick contra Cristaldo.
Cristaldo não consegue ter a mesma inteligência, a mesma capacidade, a mesma volúpia que tem o Alan Patrick. Alan Patrick já é um cara que clareia muito mais, ele é um cara que pensa muito mais. Não à toa, ele é o 10 no Internacional, é muito merecido. Então ele entra livre e consegue fazer o 3-1 contra o Gabriel Grando. Aí parecia que a panela já tinha fechado. O caixão já tinha fechado, na verdade. Mas aí vem uma falta pro Grêmio, batida do Soares fora da área, a barreira abriu, e aí consegue fazer um 3-2, e o jogo vai pra loucura. Aí o Grêmio começa a fazer chuveirinho dentro da área, parece que conseguiria empatar, mas assim, foi um clássico tão absurdo, foi um clássico completamente espetacular, tá? Não deveu emoção, não deveu em bola na trave, não deveu em defesa absurda, em falha de goleiro, que não costuma falhar, porque o goleiro é um grande... o Rocher é um grande goleiro, tá? Dificilmente ele falha. Você tem completa emoção. E foi uma vitória para lavar a alma do torcedor colorado, para acalmar e para ser um alívio, porque o time tinha sido eliminado na Libertadores do jeito que foi, de forma que não merecia, mas o futebol a gente sabe que não é merecimento. E foi para poder lavar a alma do torcedor. Foi para deixar um alento. Que o time ele tem mais capacidade do que parece. Que o time ele tem talento. E que o Internacional consegue jogar um bom futebol. O Internacional não tem futebol para estar jogando naquela parte de baixo da tabela. Precisa reagir. A reação ela veio no melhor momento. Depois de uma eliminação contra o seu maior rival, consegue uma vitória absurda como foi no Clássico agora. Ao Grêmio, precisa entender que, principalmente a saída do Soares, tem que acelerar uma vinda de algum centroavante, alguém que consiga fazer tanta diferença quanto ele. Porque o Grêmio ele consegue ter um pouco de posse de bola, mas ele não sabe muito o que fazer com a bola. Quando ele pega um time muito intenso, ele tem um pouco de dificuldade. Contra o Palmeiras, ele teve sim dificuldade. É que ele foi salvo, tá bom? Ele foi salvo pela não eficiência do Palmeiras. E hoje o Inter poderia ter aplicado uma goleada se não fosse a falta de eficiência, principalmente do seu atacante principal. Então o Grêmio ele precisa rever, ele precisa melhorar sua capacidade física e entender que o seu meio-campo precisa ser revisto, principalmente o senhor Franco Cristaldo. Então o Grêmio resta poder entender que o Campeonato Brasileiro está ficando cada vez mais difícil com a vitória do Botafogo e precisa compreender o que ele quer de fato na tabela. É se manter G6, é G4? Precisa jogar muito mais do que pode. Por Internacional, parabéns, jogo absurdo. Para quem gostou, se entreteu demais. Se inscreva no canal, curta o vídeo, tamo junto e até a próxima.